Olá, pessoal! Mais um podcast Histórias que Curam. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero pedir para vocês compartilhem o link do YouTube, se inscreve para não perder. Toda semana sobe uma história nova. E hoje a gente inicia o podcast com um patrocínio maravilhoso, que é a farmácia Desconto Fácil. Ela fica localizada na rua São João, 1303, São João, margem esquerda. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. E sábados, domingos e feriados, das 8 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia também. Lá você encontra assistência farmacêutica, perfuração de lóbulo auricular, aferição de pressão, teste de glicemia capilar, aplicação de injetáveis, entre outros. E também eles têm um projeto que é o cartão Fidelidade. O cliente ele recebe esse cartão, é feito na hora, de imediato, 1 minutinho, e ele tem descontos especiais. Fora isso, toda segunda-feira eles têm descontos genéricos de até 90% de desconto. Lembrando que alguns medicamentos levando 3 caixas, a quarta sai por 1 centavo. E quinta-feira do anticoncepcional com descontos de até 60% em toda a linha de anticoncepcional. Eles também contam com teleentrega e eles também contam com atendimento humanizado. Pessoal, hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai trazer para nós uma história de inspiração, emoção e desafio de padrões. A minha convidada de hoje é a Carla. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar minha história contigo, com as pessoas que ouvem o podcast, que assistem. Então, obrigado por oportunizar esse momento. Eu que agradeço pela disposição. A gente sabe que fim de ano é correria, né? A Carla ela é advogada, né? Desde 2013, ela é advogada empresarial. E ela vai trazer uma história maravilhosa sobre a adoção. Carla, me conta um pouquinho da tua vida, como era a tua história na infância, como foi a tua primeira infância e se esse projeto de adoção já nasceu com a Carla. Então, Carol, eu sou filha, eu tenho uma irmã mais velha, né? Então nós somos em 2 filhas, somos filhas biológicas dos meus pais, eles noivaram, casaram, cumpriram todo aquele padrão, né, que se espera da formação da família, depois tiveram minha irmã, eu. E nós crescemos, graças a Deus, num lar bem estabilizado, cheio de amor, de carinho. Então, desde sempre eu tive o desejo de ser mãe. Quando uma menina começa a pensar sobre isso, né, eu tive o desejo de ser mãe. Mas eu nunca tinha pensado em gerar um filho. Eu sempre pensei que a minha família se formaria através da adoção. Então, isso já vem lá da... Desde que se entendeu por gente, aquilo já estava no teu coração. Que lindo, né? E quando tu conheceu o Michel, que é o teu esposo, né, que vocês namoraram, tu chegou a comentar com ele sobre isso? Como que foi? Então, quando eu casei com o Michel, quando eu comecei a namorar com o Michel, né, ele já tinha um filho biológico, o Caio. Ele tinha 8 anos na época. E aí, dentre as conversas que nós tivemos quando o nosso relacionamento começou a ficar mais sério, quando a gente começou a falar sobre casamento, construir uma família, que eu não queria ter filho único. Tive a experiência de ter uma irmã, vi como isso foi saudável, como encheu mais a minha vida de amor. Outra pessoa que entende tanto a tua família quanto tu, só os teus irmãos, né? Então, eu não queria ter filho único. E aí, eu conversei com ele e disse que eu gostaria de ter mais filhos e que esses filhos eu gostaria que viessem através da adoção. Ele imediatamente comprou a ideia e, né, nós casamos. E com o meu convívio com o Caio foi um reforço para ele de que esse amor é incondicional e independe do laço de sangue, né? Porque ele disse, se eu vejo o amor que tu tens pelo Caio não sendo mãe biológica dele, com certeza eu consigo amar uma criança assim também. E aí a gente deu um encaminhamento para iniciar a adoção. Muito bonito essa parte. E também algo que é muito importante, né, Carla? Porque quando tu conhece alguém que já tem filho, a primeira pessoa que tu tem que amar é aquela criança, né? Para depois, porque hoje ainda, infelizmente, temos muitas situações que quando chega alguém numa situação que já tenha filhos, né? Tanto homem quanto mulher, acaba muitas vezes querendo excluir essa criança, né? Querendo anular
uma história. Isso é muito bonito, parabéns. Ainda mais que tu nem mãe era, então, assim, realmente já nasceu contigo esse dom, esse amor, né? E aí vocês namoraram, noivaram, casaram? Isso, e aí quando nós estávamos casados, acredito que fazia 1 ano e meio, mais ou menos, e aí já sendo advogado, já sabendo que era um processo demorado, né, nós iniciamos o processo para adoção. Então a gente levou toda a documentação no fórum, fizemos o curso, todo esse processo entre fazer curso, levar documentação, assistente social, psicóloga, todos esses atendimentos levam cerca de 1 ano, mais ou menos, até a gente estar habilitado para adoção. Então, demorou 1 ano para a gente começar a esperar. E 1 ano para começar ainda a esperar na fila da adoção. Exatamente. O processo é igual para todos, Carla? É igual para todas as pessoas, né? Eles acontecem em etapas. Tem primeiro o envio de documentação, depois tem o curso, aí tem a visita, o atendimento com a psicóloga, tem a visita domiciliar para ver se o lar está apto, né, para receber uma criança. No nosso caso, que já tínhamos o Caio, né? Também tem a conversa que se essa família já tem outros filhos biológicos ou não, também é conversado com a criança, né, para ver como ela tá para receber um outro membro para a família. E isso é muito importante também, né? Porque, assim, o processo de adoção é algo muito responsável. Então, eu acho que esses critérios também é, de certa forma, uma proteção a essas crianças que já estão em instituições, né? E é muito bonito também. Mas esse processo, assim, tu como profissional, tu acha que poderia ter algo a mais para a preparação de uma adoção? Quebrar certas expectativas de que muitas pessoas ainda não conhecem? Então, as pessoas, quando a gente passa pelo curso, a gente conversa com o juiz, a gente conversa com o promotor, a gente conversa com as assistentes sociais, com os psicólogos, que são as pessoas que dá o curso, né? Ainda assim, eu acredito que fica muita lacuna. Eu e o meu marido, a gente precisou estudar muito mais do que a gente foi preparado. A gente, graças a Deus, contou com o apoio de profissionais que eram específicos da adoção, né? Especializados no tema para nos ajudar a conduzir depois que o Pablo chegou para nossa família. Porque a gente sentiu falta, não de preparar, porque eles realmente deixam claro que é muito difícil, porque a gente vai estar formando a família com uma criança que vem com traumas. Toda criança que vai para o acolhimento, ela sai de uma situação traumática, né? Mas eu acredito, do meu ponto de vista, que o preparo não é suficiente para a gente realmente estar bem amparado. Inclusive, no nosso caso, porque a gente fez uma adoção tardia, né? Que se chama adoção tardia quando a criança tem mais de 3 anos. Então, como o nosso perfil era de uma criança maior, os desafios são maiores também, né? E essa decisão, quem toma é vocês na hora de entrar na fila? Quando a gente passa por todo esse processo, a gente responde também um questionário, uma ficha, e lá a gente consegue colocar o perfil da criança, né? Etnia, menino ou menina, idade, se ela pode ter doenças tratáveis, não tratáveis, né? PCD, tudo isso a gente consegue colocar dentro desse perfil. E aí, como eu e meu marido, a gente queria adotar por outras razões, né? A gente tem condições de ter filho biológico. Uma das razões que a gente pensou é que não fazia sentido, porque algumas das pessoas estão realizando o seu sonho de ter um bebê pela adoção, mas querem um bebê. E aí, como a gente não tinha essa dificuldade, a gente achou que não era até justo com essas pessoas eu ir lá e adotar um bebê e atrasar essa oportunidade. Entendi. E então, quando vocês colocaram ali para uma adoção tardia, assim, é independente, pode vir de 4, de 5, de 7, né? É até qual idade que tem para adoção? Não tem idade, tu consegue adotar inclusive pessoas maior de idade. A única restrição que tem é que tem que ter pelo menos 18 anos de idade entre a criança e a pessoa que está adotando. Então, assim, se eu for adotar uma pessoa que tenha 18 anos, eu tenho que ter pelo menos 36. Tem essa diferença de idade para a questão da adoção. É mais um critério que também entra dentro do processo da adoção. E, Carla, nós sabemos, né, que o mundo projeta um mundo perfeito para cada um, né? Então, olhar para Carla, uma advogada, tudo para ter a vida certinha dentro do trilho que as pessoas acham que é certinha, não que seja, né? Como foi enfrentar a sociedade? Porque, de certa forma, provavelmente tu deve ter escutado, né, algumas coisas desagradáveis, né? Como que tu e o Michel enfrentaram essa situação?
Na verdade, a minha escolha familiar, toda a minha escolha familiar, ela foi criticada desde o princípio, né? Nesse sentido, tu é uma mulher jovem, tem a tua própria carreira, aí tu vai casar com um homem que já tem um filho. Então, já começou aí, como se o meu marido tivesse menos valor por conta disso e como se essa criança não fosse agregar mais alegria, mais felicidade na minha vida, né? Como se ela fosse um problema. Então, já começou assim. Aí eu já tive que romper com várias barreiras de preconceito das pessoas. Mas por que isso? Porque tu pode encontrar outra pessoa sempre desacreditando das minhas escolhas, né? Depois que nós optamos por adotar, a gente passou por esses mesmos desafios. Mas por que tu vai arrumar um problema? Porque essas crianças vêm cheias de problemas. Porque eu conheço fulano, que daí o filho é adotado e só incomodou. E aí ciclano, que só incomodou. Então... a gente foi desafiador, porque a gente sente, né? Nós somos humanos, então essas coisas acabam afetando. Mas eu e meu marido, a gente tentava sempre colocar assim, não, é porque essa pessoa não tem conhecimento, ela não sabe do que ela tá falando, para tentar amenizar. Mas foi bem difícil. Bem desafiador, né? Até porque, assim, quando eles remetem a palavra é um problema, como se o filho sanguíneo também não pudesse lá na frente trazer algum tipo de problema. E lembrando que ninguém é problema, né? Na verdade, os filhos, eles são espelhos dos pais. Então, tem crianças que nascem, né? E estão ali numa família biológica, tudo muito correto, mas às vezes falta alguma coisa que aqueles pais não conseguem e não é nem culpa deles, né? Agora, assim, isso é muito bom trazer, porque ninguém é problema, né? Não é o laço sanguíneo que vai desfazer esse tal problema que as pessoas remetem, né? Não existe a receita perfeita. As pessoas acham que existe uma receita perfeita, mas não existe uma receita perfeita. Não existe o casar com a idade certa, o noivar com a idade certa, o ter os filhos de determinada distância de idade um do outro, que sejam biológicos. Não existe receita. A vida, ela é uma surpresa e a gente tem que conduzir sempre da melhor forma. E nós temos que respeitar a escolha do outro, né, Carla? Porque conversando com a Carla antes, né, de vir pro pod, a gente falou sobre isso, sobre projetar a vida do outro com a tua. Né? O que tu decide para tua história, para tua vida, tá tudo bem. Eu posso ser tua amiga, né, e acolher e tá tudo certo. Mas não é assim que as pessoas funcionam. Elas acreditam que têm o direito de ultrapassar esse limite e dizer, não, para ti estar aqui nesse grupo, tu precisa estar dentro, né, das limitações do nosso grupo. E eu acredito que tem que ser muito evoluído para entender que, não, eu não estou mais cabendo ali, né? E tá tudo bem também, porque realmente está tudo bem, né? Mas é muito importante. E sobre essa questão de que eu já tenho filho e eu não quero que alguém que não tenha filho se relacione, eu passei muito por isso. Eu tenho 2 filhas, né? Fui muito invalidada porque elas foram criadas pela minha mãe. Hoje eu não deixo mais essa invalidação, porque hoje eu tenho a minha postura, o meu posicionamento. Mas o meu esposo ouviu de muitas pessoas, vai pegar uma mulher com 2 filhas? Lembrando que elas nem moravam comigo. Então ainda existe isso, de que uma pessoa que tem filho é como se ela fosse invalidada. Aí ela só pode se relacionar com outra pessoa que também tem filho, né? É um tabu ainda que precisa ser aí quebrado, porque ainda existe, Carla. E aí, tá naquele processo de adoção, como que foi receber a notícia que o Pablo ia entrar na tua vida? Foi muito emocionante, com certeza tá entre os dias mais emocionantes da minha vida. Sim, eu tenho alguns momentos que foram inesquecíveis e esse é um desses momentos. Eu estava no trabalho, estava saindo para uma reunião e aí me chamaram no WhatsApp, né? E era o Tribunal de Justiça. Como eu sou advogada, não é uma coisa incomum, porque às vezes é para mandar link de audiências ou é para pedir documentação, alguma coisa do tipo, mas era de Itajaí. E eu não tinha processos lá, e aí eu acabei, na hora, assim, eu perdi a força nas minhas pernas, assim, eu sentei, meu marido estava próximo dele, eu falei, é agora, é a hora. Tu sabia, de certa forma, que era? Eu senti. E aí ela entrou em contato, falou que a gente tinha chegado a nossa vez, mandou uma foto dele, muito especial, e eu até fico meio emotiva de lembrar desse momento. E a partir dali a gente iniciou o processo de aproximação, né? A gente foi conhecer ele, acho que no outro dia, e aí a gente vai fazendo visitas. Quando é uma criança muito pequenininha, assim, recém-nascido, o casal só vai lá e busca, né?
Mas quando é uma criança maior, e ele tinha 9 anos na época, né? A gente tem que fazer esse processo de aproximação com Com a criança. um pouco mais de cuidado, né? Então a gente fez algumas visitas, a gente ficava com ele no abrigo, saía para passear. E aí nós pedimos autorização do juiz e passamos um final de semana com ele para fazer a aproximação entre os dois filhos, né? Para eles se conhecerem, ver como é que Entre eles... o Caio e o Pablo. Isso. Então, no caso, nesse período, levou mais ou menos quanto tempo? Foram 2 finais de semana para depois trazer ele? Foi, aproximadamente. E no caso, quando ela te avisa que tem ali uma criança que tá, né, que vai ser adotada e que vocês podem ser os pais, eu lembro que tu comentou que ele tava com uma blusinha, é isso? Tava. Tinha uma frase nessa blusinha, eu queria que tu trouxesse para nós, porque foi lindo ouvir. Ela perguntou se eu queria ver uma foto dele, eu disse, claro que eu queria, né? E aí ela mandou e no bolsinho da camisetinha dele tava escrito em inglês, eu vou mudar o mundo. E eu lembro que na hora eu falei pro meu marido, eu não sei se ele vai mudar o mundo, mas o nosso mundo eu tenho certeza que vai mudar. Nossa, muito lindo. E essa aproximação com o Pablo, foi tranquila? Quanto tempo ele já estava no abrigo? A aproximação, ela sempre é tranquila, porque os psicólogos explicam e a gente estuda que a gente fica numa fase de lua de mel, vamos dizer assim, né? Então tá tudo muito tranquilo, a gente tá brincando, a gente tá se divertindo. Não tá tendo a rotina e o convívio de pai e mãe, né? Que é onde tu tem que equilibrar a parte afetiva e a parte disciplinadora, né? Porque nós pais precisamos também disciplinar os nossos filhos, né? Então foi bem tranquila. Ele foi pro abrigo quando ele tinha 7 anos, ele foi retirado da família biológica. Passou um período, porque quando as crianças elas são retiradas da família biológica, a família passa por um processo, né, de destituição. Então, é visto se tem alguma avó, se tem uma tia, se tem uma madrinha, alguém que queira ficar com essa criança para não tirar, né, da família, do laço biológico ali. E enquanto isso, ela fica no abrigo. Então, ele ficou por um período lá, depois ele foi adotado por um casal que não tinha filhos. Ficou alguns meses com esse casal e foi devolvido. Foi uma adoção que não funcionou. E aí, depois ele ficou mais uns meses no abrigo e daí nós fomos chamados, quando ele tinha 9 anos, né? Então, vocês já pegaram o Pablo com 2 rejeições, né, Carmen? Exatamente. Isso costuma acontecer nessas instituições ou é mais reservado que isso não ocorra, né? Porque a adoção, ela é irretratável, que se fala, né? Depois que tu adota uma criança, tu não pode devolver uma criança, né? Legalmente falando. Só que se a criança está num ambiente onde a adoção não está funcionando, os juízes acabam cedendo e trazendo novamente a criança para o abrigo, porque não quer manter num ambiente hostil uma criança que já sofreu trauma, né? Mas esse casal, ele fica impedido de adotar novamente, né? Então, eles têm umas consequências. Responde a um processo, não pode adotar novamente. E essa etapa de adoção, qual foi o maior desafio de todo, assim, no período que tu começa até o período que tu traz o Pablo para casa? Esperar para mim foi muito difícil, porque como a gente fez uma adoção tardia, o meu filho já estava no mundo. Eu já sabia que ele estava ali e não estava comigo. Então, eu sentia muito isso. Eu sentia quando era Dia das Crianças, eu sentia quando era Natal, eu sentia quando era Páscoa, eu sentia na nossa rotina quando a gente estava fazendo algo muito bom, sabe? Até quando a gente ia, assim, num restaurante, sentava numa mesa de 4 lugares, eu ficava olhando para aquele lugar, assim, que não estava sendo ocupado, mas que no meu coração já tinha um espaço. Nossa. E eu sempre conversava com meu marido, assim, né? Nossa, eu queria tanto que essa criança já estivesse aqui, eu queria tanto que essa criança já estivesse aqui. Mas eu teria, com certeza, aguardado todos os dias que eu aguardei para receber o Pablo na minha vida. Eu não tenho dúvida de que o Pablo era para ser teu mesmo, né? Deus sabe certinho, né? Exatamente. Essas coisas, né? E o que tu aprendeu como mãe depois de conhecer o Pablo? Eu acho que todos os filhos, eles vêm para desenvolver alguma coisa na gente, sabe? Essa que é a parte delicada, mas é a parte que eu acredito que é mais encantadora na maternidade, assim. Ela é desafiadora, mas ela é encantadora ao mesmo tempo, né? Eu acho que todos os filhos vêm para desenvolver alguma coisa. E o Pablo, ele veio para me trazer compreensão sobre muitas coisas, assim, sobre a visão... Ele tornou a minha visão de mundo diferente, sabe? Sobre
as características das pessoas, sobre o que as pessoas são diferentes, cada uma gosta das coisas de um jeito. Até eu, pessoalmente, desenvolvi muito mais isso que a gente conversou antes, de entender que não é porque uma escolha que eu não faria que não é uma escolha ruim da pessoa, é apenas uma escolha diferente, sabe? Então, ele realmente era o que faltava, assim, pra mim. Que lindo. E como foi, assim, o início, quando ele chega realmente para tua casa? Existe um período para fixar realmente que não, ele agora é teu 100%? Porque eu acredito que é um processo, depois disso continua ainda um processo, né? Continua, a gente recebe algumas visitas da psicóloga, da assistente social, para ver se está funcionando, como é que as coisas estão indo, né? A gente fica com uma guarda provisória, e aí elas mandam essas avaliações para o processo, e daí o juiz dá a guarda definitiva, e aí muda a certidão de nascimento, toda a documentação dele, mas existe um período. E o Pablo já tinha 9 anos quando ele chega para vocês, então ele já sabia mais ou menos o que tinha ocorrido na vida dele, né? E uma criança que ela já passou por um trauma, nós que trabalhamos, eu trabalho com terapia e os profissionais, eles criam um bloqueio, né? Porque eles não querem mais sentir essa dor. Então, assim, eles mesmos já se armam para que isso não ocorra mais. Isso aconteceu com o Pablo, ele veio com essa proteção de eu prefiro já me adiantar para nem ser rejeitado? Sim. O Pablo, ele é uma criança, agora um adolescente, né? Porque agora ele tem 14 anos. Mas ele é extremamente amoroso. A linguagem do amor dele é toque físico. Então, ele beija, ele abraça. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido, assim. É uma pessoa muito alto astral, assim. Mas essas características escondem também que ele realmente demorou para se conectar com a gente, assim. Porque a destituição da família biológica foi muito traumático. E a devolução da primeira adoção foi muito traumático para ele, assim. Ele sente muito isso. Porque ele tinha uma expectativa de ter um lar estável. E aí, de novo, essa sensação de que, né, eu tenho um problema, não foi o suficiente. Então, a gente teve, sim, problema para se conectar, para ele confiar, realmente saber que tem um pai e uma mãe para contar. Ele tinha que resolver tudo sozinho, tudo ele tinha que dar conta, que ele não tinha uma família para contar. Então, isso também é uma característica de alguém que teve que ter uma responsabilidade muito cedo, né? Isso é até a defesa natural do ser humano, né? Quando ele tinha algo bom, o cérebro ele não estava programado a isso, então ele ainda estava espantado, né? Mas esse período demorou para ele se conectar ou foi mais rápido? Ele foi um período progressivo, assim, a gente sentia que ele estava sempre com um pé dentro e um pé fora, sabe? Se protegendo, claro, com certeza. E eu me recordo de uma situação, assim, que eventualmente eu compartilho com as pessoas, que é tudo muito desafiador, né? Uma adoção, a criança realmente, ela vem com muitos traumas, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita resiliência, a gente tem que ter muito amor, a gente tem que ter confiança no processo, tá sempre se relembrando do propósito, né? Então, chegou um momento que a gente estava muito exausto, eu estava exausta, ele estava exausto, a família toda estava exausta, porque todo mundo se esforçando e sendo muito difícil, assim. E eu lembro que a gente estava no chão do quarto dele, eu não me lembro porque que a gente estava sentado no chão, não sei se a gente estava fazendo uma tarefa, alguma coisa assim, e a gente estava chorando. E aí eu falei pra ele... Tu e o Pablo. Eu e ele. E aí eu falei pra ele assim, sabe o que vai acontecer agora? E eu lembro que ele ficou muito nervoso, assim, ele me olhou com... Eu acho que ele achou que eu ia desistir, sabe? Eu acho que ele dificultou também muito as coisas, não intencionalmente, mas pensando assim, eu tenho certeza que essa família desiste de mim de novo, sabe? Certo. E aí eu disse pra ele assim, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar tentando, até a gente conseguir, até a gente encontrar o caminho, assim. E eu lembro desse dia, foi muito marcante, porque as coisas começaram a melhorar muito a partir dali, sabe? Eu acho que ele internalizou assim, não, ela me ama de verdade, não, essa família me ama de verdade, não tem nada que possa acontecer que vai mudar esse amor. E ali foi onde as coisas começaram a melhorar. Ali, nesse momento, tu acredita que ele relaxou? Ele entendeu assim, não, eu agora realmente posso me entregar porque eles vão me amar de verdade. Exatamente. Muito importante isso também, porque às vezes o que acontece? A adoção é isso.
a gente vão lá, pegam a criança e acreditam que que ela vai projetar toda aquela vida dela de coisas boas. Mas, às vezes, a criança já não é o que ela queria. Ela não quer ir para um lar diferente, ela queria estar na casa dela. Então, assim, essa forma que tu, Michel, e toda a tua família se esforçaram é algo que precisa realmente ser dessa forma, porque é o amor que vence, né? Porque eles já vêm programado para a desistência, eles mesmos já acreditam ser um problema. Então, tu imagina alguém falar isso para eles, alguém ainda transformar isso em verdade, porque eles não são problemas, né? Não. Muito lindo mesmo. E como foi a adaptação dele na escola? Ele começou a estudar e ele foi tranquilo, ele conseguia confiar e chegar e te contar tudo. Quando a gente começa a colocar a situação da adoção pela perspectiva da criança, que é uma troca de lugares que a gente não costuma fazer, a gente percebe o quanto é difícil, né? Porque ele trocou de cidade, ele trocou de amigos, ele trocou de escola, ele trocou de família, ele não tinha nada conhecido aqui. É mais difícil para a criança do que para a família, né? Com certeza, é porque a gente não faz essa mudança de lugar, né? Mas foi muito difícil, assim. Então, a parte que ninguém fala da adoção é que é muito ruim, é uma criança muito negligenciada, então essa parte é muito ruim para ela, né? Ela não sabe quando ela vai comer, ela não sabe, tem a insegurança, né, de um lar agressivo, mas ninguém fala sobre a liberdade que essa criança tem, porque não tem ninguém monitorando também. Então é uma criança que não está acostumada a ser cobrada, é uma criança que não está acostumada a ter rotina, a ter limites. Então isso foi bem desafiador para ele, assim, e inclusive a parte da escola. Porque ele não era uma criança que entendia lá desde o comecinho, que tu vai para a escola, traz a tarefinha, faz a tarefinha, estuda. Então, isso foi completamente novo e ele chegou pra gente, ele estava na 3ª série. Então, assim, ele já tinha passado muito tempo assim. Então, para ele foi bem difícil. E eu dou muito crédito para ele, assim, hoje ele vai super bem na escola, claro, com a gente sempre cobrando, né? Mas ele vai bem na escola, ele tira boas notas, ele tem muitos amigos, assim, ele se esforçou muito nesse processo também. Que lindo. E como foi para ti, assim, escutar das pessoas? Porque eu acredito que quando elas começam a ver que realmente aconteceu, como foi esse acolhimento das pessoas com o Pablo? Tu acha que teve uma resistência? Teve, sim. A gente não teve apoio incondicional de nenhuma pessoa, nem familiar, nem amigos. E depois, com o tempo, a gente acabou refazendo o nosso círculo de amigos. A gente se afastou de algumas pessoas, se aproximou de outras pessoas, porque é muito difícil para as pessoas aceitarem uma escolha que elas não fariam. Então, como elas rejeitam a escolha, elas rejeitam a situação também, sabe? Então, hoje, graças a Deus, a gente está sempre rodeado de pessoas que nos amam, que amam o Pablo, que amam o Caio, e isso é maravilhoso, mas não foi assim, esse processo, né? E existe muito preconceito, né? Então, qualquer coisa que uma criança que foi adotada faz é porque ela é adotada. Então, assim, se fosse qualquer outro menino de 10 anos, é molecagem. Mas um menino de 10 anos que faz uma determinada coisa é porque ele é adotado, né? Então, Carla, por que a tu gente tem que acredita? romper muitos padrões. Por que tu acredita que a adoção ainda é vista por muitos como um risco e não como um ato de amor? Uma questão que é fato, né? A gente não pode negar que toda criança que vem por adoção, ela vem com um trauma. Mesmo os bebês. Né? Mesmo os bebês. Então, toda criança... até porque, assim, é desde a concepção, as pessoas acham que não, mas é desde a concepção que já geram os traumas. Então, se ela já é rejeitada, né, no útero, ela já tem uma vida intrauterina de rejeição. Então, isso é com certeza. Imagina ainda depois de passar por traumas, né? Então, isso como esse fato, né, esse fator que toda criança que vem da adoção, ela vem com um trauma, as pessoas não querem, abre aspas, uma incomodação, né? Então, eu vejo que o preconceito com a adoção é isso. Eu vou arrumar um problema, que é uma coisa muito forte, né? Para se jogar em cima de uma pessoa e dizer que ela é um problema que eu estou arrumando. Não, ela é uma pessoa que passou por algumas situações delicadas e que vão ser revertidas com paciência, com acolhimento, com amor, com bastante determinação, que foi o que a gente fez, né? Então, eu acredito que seja por isso, porque são crianças que, inevitavelmente, vêm com situações que precisam ser
ser E tratadas. muitas delas têm muito mais amor a oferecer do que muitos por aí, né? Vamos conversar, né? E de mais a mais, se laço sanguíneo fosse uma garantia, as instituições estavam vazias, né? Essa aqui é a realidade. Né? Exatamente. Qual o maior mito que tu acredita sobre a adoção e que tu gostaria de derrubar hoje, assim? Que uma pessoa que é adotada vai ser um adulto problema. Ela vai ter um problema, porque ela foi adotada. Todos nós que nascemos em famílias, crescemos em famílias biológicas, também temos os nossos traumas, também temos as nossas questões. Também precisamos romper, evoluir, ressignificar. Então, não é porque uma criança veio por adoção que ela necessariamente vai ser um adulto com um problema. Como ela vai lidar com isso é que vai dizer, assim como nós também, que somos de famílias biológicas. Então, acho que isso, que uma pessoa que é adotada, ela não vai ter um futuro. Eu falo muito sobre isso também nos meus atendimentos, porque tem muita gente que nasce, é criado em casa, com o pai, com a mãe, com a melhor escola, mas eles são vazios. Tem muitos pais que moram na mesma casa, Carla, mas são ausentes. Então, assim, tem muito adulto quebrado, né, que vem procurar autoajuda depois de certo tempo de vida, porque percebe que não, agora eu preciso, tem algo de errado, porque eu já estou com tudo constituído, mas está faltando. E a gente começa a trabalhar e encontra ela na primeira infância e teve uma vida totalmente perfeita, veio de uma família tradicional. Então, isso não tem nada a ver mesmo, isso tem que ser quebrado, porque talvez muitas pessoas estão aí querendo adotar, mas tem esse medo, não vou porque o outro pode pensar, né? E isso é importante trazer para ser quebrado mesmo. Deixa eu te perguntar também, quando tu conhece o Pablo, né, tu sabia que ele tinha uma história por trás de tudo. Essa história ela é apresentada antes de vocês chegarem a conhecer o Pablo? É passado para vocês o histórico de vida? Como que funciona? Então, o serviço social passa o que eles têm, que nem sempre é muito também, né? Então, a gente, de fato, tem as informações, né? O que aconteceu, as coisas que ele passou, né? O porquê que ele saiu da família biológica, mas algumas informações nem a própria assistência social não tem, né? Assim, às vezes fotos dele, criancinha, eu gostaria de ter, eu não tenho, sabe? Bebê, pequeno. Então, a gente soube, mas mais ou menos um geral, assim, sabe? Nada Uma pincelada ali mais ou menos para vocês. Exatamente, para a gente ter uma noção do que precisava ser trabalhado. E como que é o Pablo nessa situação? Ele chega a perguntar, ele lembra, ele comenta, ou ele preferiu anular e viver daqui para frente? Como que funcionou essa parte? No começo, nos primeiros anos de adoção, assim, a gente ama o Pablo e tudo dele. Até a história dele, né? Então, não existe pedaço dele que não caiba na nossa família. E isso faz parte dele, da trajetória de vida dele, né? Então, no começo, como a gente estava se conhecendo, porque essa parte, ela é ao mesmo tempo que ela é gostosa, tu ir conhecendo o teu filho, ela é engraçada também, porque às vezes a gente tava nos lugares, assim, sabe? E alguém perguntava, ele quer não sei o quê, e tu virava pro teu filho que já tem 9 anos, né, filho, tu gosta de tal coisa, assim, coisas que tu ainda não conhece, né? E conforme a gente foi se conectando, ele foi contando algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que ele passou, assim, isso também foi outro marco, assim, teve um dia que ele estava muito angustiado, ele contou muitas coisas, muito, e foi muito difícil para mim, assim, ouvir, mas eu acolhei o que ele tinha para trazer. E o ponto positivo é que eu senti que ele achou que podia confiar em mim para compartilhar essas coisas. Então, foi um passo a mais que a gente deu. Mais uma característica que marcou a tua vida ali. Que marcou a nossa história. Mas foi muito difícil, assim. Então, ele foi compartilhando ao longo do tempo e aí depois foi passando, porque daí a vida vai acontecendo, aí vai substituindo algumas memórias, vai trazendo memórias com a nossa própria família, então... E então vocês deixaram ele à vontade, né? Isso. Sem pressão, né? Sem querer anular a história dele, porque às vezes tem pai e mãe que querem, não, é daqui pra frente, né? Não, mas eu acho isso muito bonito, isso é leve, né? Vocês não anulam, mas também não pressionam. Então, ele se sentiu à vontade de uma hora precisar. E talvez esse desabafo era aquela dor que ainda estava lá dentro, segurando ele precisava soltar pra ele, né? Isso é muito... Que, curiosamente, foi mais sobre a família que adotou e devolveu. Ele tinha muita expectativa
a respeito dessa adoção. Talvez por isso que ele chegou assim tão resistente. Para nossa família, assim, tão se preservando, porque ele tinha muita expectativa. Eu acho que ele se entregou muito e não foi correspondido. Sim. E da primeira família, então, ele não... Contou muitas coisas. Daí, enfim, ele foi parando de contar com o tempo. Às vezes ele ainda traz alguma coisa, assim. Tu sempre escuta, do abrigo também. E a gente nunca também privou que ele comentasse na frente de outras pessoas. Ele já falou, assim, em ambientes onde a gente estava com amigos ou familiares. Isso aqui eu tive essa experiência no abrigo, ou eu vi isso quando eu estava na primeira família, ou quando eu estava na segunda família. A gente sempre tratou isso com bastante naturalidade, para ele não achar que era uma coisa que a gente rejeitava, né? Isso é importante, porque é uma validação. O Pablo, ele chegou para vocês com 9 anos, mas é como se ele fosse um bebê recém-nascido. Então, vocês começaram a dar a validação para ele, deixar ele apresentar a história dele, porque ele vai se sentindo validado. E isso não só na adoção, na vida, no tradicional também. Às vezes os pais falam, para lá que tem uma criança, eu não posso te ouvir agora. E não, isso é uma invalidação e é muito bonito, parabéns, porque, olha, tem que ter muita sabedoria, né? E ainda mais alguém que a maternidade nasceu em ti, né? Aí tem gente que fala, porque para ser mãe tem que sentir na gestação. Não, para ser mãe tu tem que ter amor de mãe, né, Carla? Eu não consigo ver de outra forma. Tem uma fala do Marcos Piangers que ele fala, todo pai que adota, né, ele já adota o filho. Mas todo pai que tem um filho biológico também precisa adotar o seu filho, porque ter o filho biológico é uma coisa. Adotar aquela criança, a criação daquela criança, se entregar para aquela criação, já é outra coisa, né? Então, muito bonito. É isso mesmo. E teve alguma história, alguma parte impactante que tu queria poder, assim, pegar o teu filho no colo e acolher, assim, e pensar por que aconteceu isso com o meu filho? Porque o Pablo é teu filho. E tu teve que segurar ali pra não chorar na frente dele, botar um sorriso e depois correr para chorar em algum canto? Então, nesse dia que ele me contou, né, tudo isso, assim, me machucou muito, muito, muito como mãe. Eu acho que tem poucas coisas que impactam tanto a gente quanto fazer mal pro filho da gente, né? Então eu fiquei pensando em tudo que ele me contou e eu fiquei pensando, assim, como é que existe no mundo alguém que consiga fazer isso com alguma criança, independente de ser seu próprio filho, não sei, apenas pelo fato de ser uma criança, né? Sim. Então aquilo me machucou muito, mas eu precisava acolher ele, né? Então na hora eu abracei ele, eu disse, olha filho, eu não posso, se eu pudesse, eu mudava toda essa história, mas eu não posso. O que eu posso te prometer é que tu vai ser feliz daqui pra frente, a gente vai estar sempre te apoiando. Agora tu tem uma família, eu posso mudar lá, mas isso eu sei, eu posso garantir porque depende de mim. E eu nunca vou deixar de te apoiar, nunca vou deixar de estar do teu lado. E aí eu segui com o meu dia, porque eu trabalho, levei ele pra escola, fiz as coisas e tudo mais. À noite, aí sim, aí eu precisei do acolhimento do meu marido, eu cheguei e eu segurei o dia todo, então eu tava com muita dor de cabeça e eu chorei muito, 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 assim, pra ele, de ter represado esse sentimento, porque foi muito difícil ouvir, assim, que alguém conseguiu fazer mal pro meu filho. Quando eles vêm do abrigo, tu tinha comentado que eles já vêm ali preparados para chamar de pai e mãe, né? Mas como que funciona essa parte? Vem mecânica e depois vai se transformando. Qual foi o momento que tu entendeu assim, ó, não, agora ele me chamou de mãe e eu me chamo de pai, com emoção mesmo, sabendo que nós somos os seus pais? Então, no começo eles vêm, né, a gente deixa a criança à vontade, né, diz, olha, eu vou ser o teu pai, sua mãe. Quando a gente apresenta os familiares, esse é a tua tia, esse é o teu avô, essa é a tua avó, a gente já apresenta assim, né. Acho que a primeira pessoa que ele se conectou mesmo, assim, até antes da gente, foi o meu pai. Eles têm uma amizade hoje muito, muito linda, muito profunda, eles são muito conectados. Ele fala que o vô dele é o melhor amigo dele, então eles são muito, muito, muito próximos. E ele chamava a gente às vezes de mãe, às vezes de tia, às vezes de pai, às vezes de tio, ia misturando assim. E aí a convivência foi acontecendo e aí ele chamando sempre de mãe, mas eu acredito que eu senti mesmo quando a gente começou a se conectar, sabe? Que ele pensou, não, essa
essa é minha mãe, é isso aí, eu já vi que ela não vai pra lugar nenhum, sabe? E tu vê que é importante essa parte de deixar ele solto, quando ele chamava de tia, não reprimir, não, eu sou tua mãe, porque isso fez ele ter muito mais segurança. Ele começou a criar o espaço dele, ele é devagarinho, né? Ele foi rompendo, entrando. Aí ele foi se sentindo que agora eu posso romper. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa adota com aquela expectativa, vai me chamar de mãe, vai me chamar de pai, eu sou a tua mãe, sabe? Não, gente. Na hora que ele chamava de tia, tu sabia que tu era mãe dele. E tava tudo certo, entende? E isso também é muito importante. E, Carla, qual a característica do Pablo, assim, que marca vocês, assim, que o Pablo chegou e não, a marca dele ficou naquela família ali, que... Eu, meu marido, o Caio, nós somos pessoas mais contidas, assim, né? Nós somos pessoas mais contidas. O Pablo, ele é falante, ele é engraçado, ele é comunicativo. Por onde vai, ele faz amizade. Se ele for no asilo, ele vai fazer amizade com os idosos. Se ele for num berçário, ele vai fazer amizade com os bebês. Se ele for num pet shop, ele vai fazer amizade com todos os cachorros. Ele é uma pessoa extremamente amistosa e ele é uma pessoa muito companheira, assim. E isso é dele. Ele é muito proativo, então tudo que tu convida ele participa, tudo que tu precisa de ajuda ele ajuda, ele sempre está disposto a cooperar, a participar do todo, assim. Ele tem características que são muito especiais, assim. Ele se compartilhar, ele adora compartilhar, então assim, o que é dele não é dele, sabe? Se ele tem um chips, ele compartilha com todo mundo, se ele tem uma bala, ele compartilha com todo mundo. Ele é muito afetivo, ele é uma pessoa muito afetiva. Nossa. E tu acha que essa personalidade já nasceu com ele ou é uma forma de o Pablo ter passado uma situação vulnerável, né? E geralmente quem passa se ressignifica olhando com compaixão ao outro, porque ele já esteve em algum lugar que outras pessoas precisavam dele. Então, ele provavelmente já tem uma personalidade assim, né? Mas tudo que ele viveu e o acolhimento que ele teve fez ele ser mais ainda essa essência. Que lindo, né? E essa parte de acolhimento da tua família, parte pai, mãe, que é o vô, a avó, ele que foi lá e foi se chegando, Carla, e foi acolhendo e foi amando, e aquela gente começou a falar, não tem como não amar essa criança. É isso mesmo, é porque essa é uma característica muito forte do Pablo. E todo mundo, não só a família, amigos, todo mundo foi muito resistente no começo, sabe? Só que não dá pra não se apaixonar por ele. Então, foram convivendo, foram vendo o quanto ele é especial, porque realmente é um menino especial. E aí todo mundo foi se apaixonando, e hoje a convivência é maravilhosa. Eu não acredito em coincidências, né? Até porque eu tenho um Deus. Eu tenho certeza que ele já era para ser teu, desde o momento em que Deus colocou no teu coração a vontade, né? E chega a ser engraçado como ele é parecido com o Michel, né, Carla? Gente, ele é muito parecido com o Michel fisicamente. Tanto que quando eu conheci o Pablo lá na farmácia a primeira vez, eu ainda perguntei pra ele, esse é o... Ele falou, não, esse é o que a gente adotou. Eu falei, meu Deus, ele é idêntico ao Michel. A cor dos olhos deles são muito parecidos, que tem um tom lindo, assim, que muda do caramelo pro verde, dependendo da luz, assim. É uma tonalidade muito especial, que o olho deles é a mesma cor, muito lindo. E eles têm as mesmas características físicas e pessoais. Então, assim, o Michel, ele é comercial, o Pablo adora essa parte também, gosta de ir pra loja com ele, de estar. Ele é... Os dois, assim, nas piadas que eles fazem, no jeito de agir, no jeito de conviver com as outras pessoas, eles também são muito parecidos. Eu acho que Deus também opera de um jeito... Com toda certeza, curioso, né? Ele é perfeito, né? E a proximidade dele com o Caio, vocês deixaram ir devagarinho? Foi como esse processo, eu e o Michel, a gente não gosta, né? Meu marido, a gente não gosta de fantasiar, sabe? Se me perguntar se vale a pena, vale a pena. Com certeza, eu respondo isso, não preciso nem pensar. Mas se me perguntar que foi fácil, não foi fácil. E não foi fácil para toda a família. Então, a gente tinha um núcleo muito tranquilo, a gente tinha uma convivência muito tranquila. Eu e o Michel sempre tivemos um casamento tranquilo. O Caio é um menino tranquilo, hoje um homem tranquilo, né? E o Pablo chegou e a gente virou tudo de cabeça pro ar, assim. Então, a gente passou por períodos não tão curtos e muito estressantes. Então, afetou ele, com certeza, né? E a gente deu o espaço que ele precisava, assim. A gente não forçou a relação entre eles.
não, vocês são irmãos, são obrigados a se amar, não é assim que funciona, não é assim que se constrói em relações, né? Então, a gente foi deixando que o próprio Caio percebesse a evolução do Pablo para que eles pudessem gradativamente se aproximando. E hoje, né, parece que eles, né, nasceram, cresceram juntos a vida toda, agem como irmãos, uma hora se amando, uma hora se provocando, mas hoje eles têm uma convivência bem saudável. Que legal. E aí, os dois têm uma diferença de quantos anos? 4 anos. 4 anos. Ainda dá pra... É aquela questão, né? O amor e ódio de irmãos, né? Brigam, se brigam, mas vai lá se meter pra ver se tu vai conseguir. Não consegue, né, Carla? Exatamente. O que tu deixaria de recado pra alguém que tá pensando em adotar, que tá numa fila de adoção, mas não só como um plano B, eu não tenho outro jeito, eu vou nesse, né? O que tu diria para essas pessoas? Tenho algumas considerações sobre isso, né? Primeiro, eu diria, escuta o teu coração, vê se Deus plantou esse desejo no coração, porque Deus não planta no nosso coração nenhum desejo que a gente não seja capaz de dar conta. Então, se esse desejo está no coração, vai dar certo, vai dar certo. Segundo, buscar, ter conhecimento. Existem profissionais que são especialistas em adoção, então eles explicam o porquê de certos comportamentos, como conduzir certos comportamentos de uma maneira assertiva para as coisas evoluírem de uma maneira mais rápida. Não é errado, na hora de colocar no perfil, estabelecer o que tu tá pronto para conseguir. Eu prefiro uma criança até 3 anos. Que seja uma criança até 10 anos, eu quero até 3 anos. Eu quero um bebê, que seja um bebê. Não é feio, não é errado colocar no perfil aquilo que tu tens condições de dar conta, tá? Então, as pessoas também aceitaram os seus desejos e fazer da forma que desejam, né? E não procurar também, assim, só por conta de aprovação lá fora, né? Aquilo que tu falou, é o que o coração pede e demanda, porque é uma vida, é uma responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade com essas crianças tem que vir acima de tudo. Então, fazer aquilo que está pronto, aquilo que o coração quer. E, por fim, muita paciência, muita persistência e confiança no propósito, porque funciona. É só ter calma, é só ter paciência, é só ter resiliência que acontece. A gente hoje vive um núcleo familiar muito saudável, muito tranquilo, muito bom. E eu tenho orgulho da minha família porque nós conquistamos isso tudo juntos, com bastante amor, com bastante paciência, todo mundo se esforçando. Então, assim, dá certo. É para romper com esses paradigmas errados de que isso é um problema. Não é um problema. O meu filho é a alegria da minha vida. Os dois são, na verdade, a alegria da minha vida. Não consigo imaginar minha vida sem ele. Cada vez mais eu esqueço dos desafios que a gente passou, porque tudo que floresce dele é bom e bonito. Então, acreditar nisso. Acreditar que essas crianças são crianças maravilhosas. Elas não são um problema. E, Carla, o que tu diria para as pessoas que têm a mania de, às vezes, involuntariamente ou até mesmo inconveniente, a te dizerem, mas tu não quer ser mãe, sendo que tu já é mãe? Eu acredito que as pessoas têm que caminhar para pensar um pouco mais antes de falar, né? Fazer um uso melhor das palavras e, acima de tudo, respeitar a escolha de outras pessoas. Foi essa forma que eu escolhi para formar a minha família. Eu, que sou a única interessada nisso, estou plenamente feliz com as escolhas que eu fiz, né? Então, acredito que as pessoas têm que ser um pouco mais cuidadosas na hora de... Uma empatia a mais aí, né? E não tem problema com o Caio e o Pablo, quando eles escutam isso próximo a ti, como que tu se sente, assim? Então, até quando acontece só comigo, eu costumo, como eu falei no início, né? Pensar assim, ela não foi um mau uso das palavras, mas não tentou ser desagradável, e eu relevo normalmente. Mas eu confesso que já houveram inúmeras, incontáveis situações em que eu estava com eles e alguém me perguntar diretamente, mas tu não quer um filho teu? Sim, desacreditando totalmente essa relação, sabe? Como se, né, a minha maternidade não fosse suficiente. E isso eu acho muito desagradável. Então, nessas ocasiões, eu corrijo a pessoa, até porque eu quero validar isso para eles, né? Então, eu digo, não, eu já sou mãe, já tenho filhos,
e 2 é o suficiente. E chega a ser engraçado que quando tu comentou comigo que tu tinha 2 filhos, eu nem me assustei, porque assim como eu fui mãe com 15 anos, eu pensei, então a Carla deve ter sido mãe novinha também. Então a gente percebe que assim, quando tu ainda comentou, eu falei, tá, mas é porque eu achei que realmente tu tinha gerado, porque pra mim também não era, mas eu percebo que as pessoas têm essa... Muitos me perguntam, tá, mas tu tem filhas e não moram contigo? Sim. E não interessa o motivo que elas não moram comigo, mas elas são minhas filhas. E Sim, exato. Então, assim, a invalidação materna, Carla, ela existe em todo mundo, não é só na adoção. Semana passada a gente recebeu aqui a Priscila Roldão, que é uma nutricionista, e que ela perdeu o Valentim, o Ravi, mas ela é mãe, né? Sim. E muitas pessoas invalidam a maternidade dela, e ela trouxe sobre esse assunto. Ela também está numa fila de adoção, inclusive ela comentou aqui com nós no podcast que tá optando aí por uma criança maiorzinha. Foi muito bonito também essa parte dela. Porém, ela é mãe e sempre será. O Ravi e o Valentim existem, né? Existiram e é dela. E essa questão de invalidar as pessoas, né? Por conta de projeto que as outras pessoas têm na vida delas, é muito importante ser quebrado. Nós temos que analisar também. A gente também tem que se filtrar antes de soltar, né? Quando é uma pessoa mais ignorante, mais leiga, tudo... Mas a gente vê que, muitas vezes, não vem só de pessoas que não... né? Vem de pessoas maldosas mesmo, que gostam de, talvez, regar ali uma coisinha. Elas estão feridas, frustradas e querem, de certa forma, transferir. E parabéns pela tua conduta de não transparecer raiva, né? Apesar de que não é fácil. Mas isso também mostra, né? Pro Pablo, pro Caio, que não, que tu é a mãe deles. E olha só, minha mãe tá ali, ó, né? Desafiadora, bonita, nova, que eles devem ouvir, tão nova, né? Já tem 2 filhos. E é isso, tu é a mãe deles e ponto final. E tu tem vontade de adotar mais, de aumentar a família? A gente cogitou, né, ter mais um filho, mas os meninos ficaram mais velhos, e aí a gente também tem outros projetos profissionais, né, e a gente sabe que hoje em dia, com os projetos profissionais, com a rotina do lar, é difícil, e a gente também tem alguma preocupação de dar a atenção adequada para todos, né, não é porque os filhos crescem que eles não precisam mais da nossa atenção, do nosso cuidado. Então, nós encerramos. A nossa família está completa agora. Eu até anotei aqui que eu ontem estava analisando uns podcasts, estava olhando e teve uma moça que falou que as mães, os pais, eles às vezes querem ter filhos por motivações erradas. Eles querem ter filhos porque querem que o filho se torne aquilo que eles não foram um dia, ou eles querem ter filhos para suprir o buraco, e sabe? E ela ainda falou assim... Simplesmente para ti querer ter um filho e saber que é a hora de pôr um filho no mundo, tu tem que ter muito amor para oferecer para ele. Porque o que remete à criação de um filho, além de toda a construção que existe, é o amor, é a base. O amor é a base para o entendimento, né? Para tudo, para a flexibilidade, de saber o sim, o não. Mas a motivação hoje no mundo está muito errada. E talvez por isso está uma bagunça, né, dessa estratégia da maternidade e de construção de família. Carla, eu escrevi um trechinho para ti, porque a tua história ela é inspiradora mesmo e eu fiquei encantada assim, de ouvir, de conhecer um pouquinho mais. Carla, você curou, você inspirou, você tocou. E esse episódio não é só seu. Ele agora é de toda pessoa que precisa acreditar que o amor adotivo é completo, inteiro e suficiente. Obrigada por ser luz, por ser verdade e por ser mãe do jeito mais bonito que existe, que é escolhendo. E eu não tenho dúvida de que o Pablo veio para mudar não só o teu mundo, mas o mundo de outras pessoas. Muito obrigada pela participação. Que tu, Michel, o Pablo e o Caio, a família de vocês, continuem transmitindo esse amor, né? E levando salvação a outras pessoas. Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Belas palavras, Carol, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que esse episódio atinja muitas pessoas, que toque muitos corações e que mude a vida de muitas famílias. Amém. Obrigada. Pessoal, mais um episódio de Histórias que Curam. Muito obrigada.